Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Quero dizer para os irmãos que tem sido uma bênção para mim, para minha esposa, para nossa família, estar com os irmãos. Para quem não veio em nenhum dos dias, eu sou pastor de adolescentes e esportes na primeira igreja batista de Irajá. Pastor João Emílio é o nosso pastorzão lá, uma bênção. Nós caminhamos, eu já lidero adolescentes há 18 anos, e o Ministério de Esportes há 8 anos. E Deus tem feito coisas extraordinárias, apesar de nós. Como diz a Bíblia em João 15:5, sem mim nada podeis fazer, e ali quem está falando é Jesus. Então, sem Ele nós não podemos viver e fazer nada. Quero externar mais uma vez a minha gratidão a essa igreja. Eu costumo dizer que o reino de Deus é um reino de amigos. E aqui nós fizemos amigos. Agradecer o pastor, a esposa do pastor, a avó, agradecer o pastor Marquinho, sua esposa também. Uma honra estar com vocês. Para nós foi um final de semana maravilhoso. Aprendemos muitas coisas. Vou pedir para minha esposa ficar de pé. Pode sentar para os irmãos não pecarem tamanha sua beleza. Nós somos casados há 9 anos, 4 meses e 15 dias. As horas, os minutos, os segundos fico devendo. Nós temos 3 gatos, o Banguela, o Soluço e o Nissi. E estamos orando para Deus enviar as nossas heranças, que são os nossos filhos. Nós queremos ser 3 filhos. Então, muitos falam assim, quando vocês tiverem um primeiro, vocês falem conosco. 2, se Deus nos abençoar, é certo. Porque eu tenho uma irmã e um irmão, e a minha esposa tem um irmão, e nós amamos ter irmãos. E estamos aqui numa igreja que nós somos irmãos também, amém? De tal forma que o irmão mais experiente abençoa e impulsiona o mais novo, e o mais novo abençoa e honra e valoriza o irmão mais experiente. Então, um prazer maravilhoso, inenarrável, estar com os irmãos. Abra a sua Bíblia, Filipenses 2:5. Nós vamos falar nessa noite sobre uma vida sem atalhos. Fala assim comigo, uma vida sem atalhos. Fala com o irmãozinho do seu lado aí, uma vida sem atalhos. Fala com outro irmão para ele não ficar com inveja, uma vida sem atalhos. Diz assim as Sagradas Escrituras em Filipenses 2, 5 a 11, e eu vou ler na versão NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te louvo por esse final de semana maravilhoso que eu e minha família vivemos nessa igreja. Muito obrigado pela família pastoral, pelos irmãos e irmãs que conhecemos, que vamos carregar conosco. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse culto aqui, meu Pai. Toma essa conferência, que tudo que acontecer aqui venha a ser para a glória do Teu nome, e que essa igreja viva coisas ainda maiores, de modo geral, mas de uma maneira especial em relação às crianças, adolescentes e jovens. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Filipenses é um livro interessante. Paulo o chama da carta da alegria, mas nesse momento Paulo está preso. E eu quero pensar com os irmãos sobre uma vida sem atalhos, porque Jesus viveu uma vida sem atalhos. Jesus viveu todo o processo. E essa geração não gosta de processo. Essa geração quer tudo rápido. Quando o Wi-Fi fica ruim,
quando a postagem não acontece, essa geração fica meio agoniada e quer tudo rápido, tanto que no WhatsApp nós temos a velocidade de 1x, 1,5 e 2x. E eu quero fazer uma pesquisa de campo. Quem aqui só escuta no 2x, levanta a mão. Eu estou sendo o primeiro a confessar o pecado. E nós estamos nesse mundo acelerado. E quando nós vivemos uma vida sem atalhos, nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Eu pesquisei o que é um atalho. Atalho é um caminho secundário, derivado de um principal, no qual se encurtam distâncias para chegar mais rápido. Ou seja, o atalho nada mais é do que burlar o processo. E nós dizemos na Bíblia, em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A própria Escritura Sagrada fala que Jesus é o caminho. Então, toda vez que eu vivo através da vida de Jesus, eu não pego atalhos, porque Ele é o caminho. Então, vou te dar exemplos. Uma vida sexual antes do casamento é atalho. Essa geração está invertendo a ordem do negócio. Eu aprendi na minha adolescência que no namoro se conhece a alma, os princípios, se alinha o futuro. E no casamento se conhece o corpo. Essa geração, boa parte dela, de modo geral, está fazendo o contrário. E por isso nós vemos tantas coisas ruins acontecendo. É atalho quando, numa prova, numa faculdade ou numa escola, eu colo para tirar uma nota boa. Isso é atalho. É atalho quando eu ganho um dinheiro por fora, de uma maneira ilícita. Isso é atalho, isso não agrada ao Senhor. Eu tenho um amigo que ele se mudou para Minas Gerais, o Vitor e a Anne. Eles são dois queridos da minha vida e da vida da minha esposa. E ele recebeu uma proposta de emprego. Nós estávamos comendo no Outback, a favela venceu, Jesus venceu. E teve um momento que ele falou assim: pastor, eu recebi uma proposta para ganhar 20 mil reais mês. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Mas pastor, enquanto estava andando o processo, eu precisava fazer algumas coisas por fora. Eu precisava negligenciar algumas coisas. E eu virei para ele e falei: graças a Deus que você não aceitou, porque senão essa comida maravilhosa, ela ia ter gosto de terra, ela ia ter gosto de pecado. Então, toda vez que nós saímos do caminho, que é Jesus, nós vivemos uma vida de atalhos. Não tem ninguém, nenhum exemplo maior na Bíblia, de uma pessoa que viveu entre nós, que não pegou nenhum atalho, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. E é esse texto que eu quero tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida, para que juntos vivamos uma vida sem atalhos. Primeiro lugar, se você quer viver uma vida sem atalho, você precisa esvaziar-se de si mesmo. Você precisa se esvaziar. No versículo 6 vai dizer assim: que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Meu irmão, Jesus abriu mão da sua glória. Jesus não se apegou ao poder. Eu já ouvi dizer várias vezes: quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Quer conhecer melhor ainda uma pessoa, tira o poder dela. O irmão às vezes é uma bênção, mas se tirar o cargo, o irmão vira um bicho. Começa a querer fazer coisas que são atalhos e o Senhor não está presente. Meu irmão, na sexta-feira eu contei bem a minha história familiar. Minha família foi super tranquila. Eu nunca pensei, em primeiro lugar, ser crente. Eu não gostava de crente. Segundo lugar, eu nunca pensei ser líder de nada. Terceiro lugar, pior ainda, se eu não pensasse ser crente, eu nunca pensei ser pastor. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu falei: que doideira é essa? Eu não vim de uma família cristã. Falei: a chance disso dar certo é zero. Então eu nunca, por não vir de uma família cristã, eu nunca valorizei o título.
Não estou menosprezando o título, amém? Mas eu não sirvo ninguém por causa do título. Eu sirvo porque Jesus serve e Ele nos ensinou a sermos servos, amém ou não amém? Jesus, Ele se esvaziou da sua glória. Ele não se apegou ao poder, Ele simplesmente quis abençoar. Você imagina Jesus abrindo mão do seu poder? Você imagina o presidente dos Estados Unidos pedindo esmola ali na frente da igreja como morador de rua? É complexo isso, né? A gente não consegue imaginar. Só que Jesus é muito mais do que um presidente de qualquer nação, e Ele abriu mão da sua glória, andou entre nós. Jesus foi, enquanto Ele estava aqui na terra, 100% Deus e 100% homem, e Ele se esvaziou, Ele se humilhou pela minha vida e pela sua vida. Quando nós vivemos uma vida sem atalhos, nós somos vazios de nós e somos cheios do Espírito Santo. João 3,30 vai dizer: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Quanto mais você tiver de Jesus, menos você vai ter de si mesmo. E quanto mais você tiver de si mesmo, menos você vai ter de Jesus. Então, para a gente viver uma vida sem atalhos, a gente precisa se esvaziar. E quando a gente se esvazia, a gente não tem uma vida de aparência. Meu irmão, um dia estava com a minha esposa num avião, e aí, quando chegou na minha vez de comer, e eu como, que é uma beleza, sou magrinho assim, mas eu como bem, graças a Deus. E eu lembro quando chegou na minha vez, acabou a batatinha lá do avião. Aí a aeromoça olhou para mim e falou assim: não, vou pegar mais, pode ficar tranquilo, que ela viu o meu olhar de desespero logo na minha vez. E aí, meu irmão, ela me deu uma batatinha, a batatinha era meio grande assim, mas ô batatinha mentirosa, porque não devia ter umas 10 batatas dentro, era tudo o saco cheio. Tem horas que o Senhor tem que esvaziar a gente, para a gente não ter uma vida de aparência. Uma segunda lição para que vivamos uma vida sem atalhos: seja servo. Fala assim comigo: ser servo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus saiu do céu para servir. Marcos 10:45 vai dizer: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu costumo dizer que quem não serve para nada. Nós vivemos para servir. Uma vez eu estava lendo um livro, e naquele livro o pastor, o autor do livro, dizia que na igreja dele, ele tem muita dificuldade de pedir os irmãos para servir. No exemplo de carregar uma cadeira, carregar uma mesa, alguma coisa nesse sentido, porque na igreja dele tinha muita gente rica, muita gente de nome, muitos médicos. E eu fiquei pensando, lá na nossa realidade em Irajá, não é essa dificuldade não, porque a gente pede para todo mundo servir, porque na realidade não somos nós que pedimos para servir, é a Bíblia que pede para servir. Meu irmão, nós estamos aqui para servir. Muitas pessoas vão para a igreja para ser servido, mas a questão não é o culto, não é se o culto me agrada ou não agrada, o culto é para Jesus, não é para nós. Não é se eu venho para o culto para analisar o culto, nós não somos fiscais de culto, nós viemos para a igreja para entregar um culto, e não para dar nota para o culto. O louvor hoje estava ruim, o irmão estava no pecado, não é possível. O pastor hoje não pregou bem não, hein? Será que o casamento do pastor está bem? Nota 5 para o culto. Meu irmão, nós não damos nota para o culto, nós prestamos culto. Às vezes você vem para o culto e talvez Deus não fale contigo, porque você não se preparou espiritualmente falando. E o culto que para um é ruim, para o outro é uma bênção, porque o coração dele é um culto, ele não vem só para o culto. Eu costumo dizer lá na nossa igreja, quando alguém fala assim, eu vou assistir o culto,
Meu irmão, culto não se assiste, culto se presta. Assistir é cinema, você vai para o filme, pede uma pipoquinha, um refrigerante, um doce, como você gostar, e aí você assiste um filme. Culto é entregar algo para o Senhor, e Deus é tão bom que Ele nos dá algo também. A igreja não é um restaurante self-service, que você fala, eu quero isso, isso, isso. Não é o que a igreja pode te dar, é o que você vai servir e abençoar essa igreja. Quando nós temos uma mentalidade de servos, isso muda na nossa cabeça. Lá na nossa igreja, para a glória de Deus, são 4 cultos no domingo: 8h30, 10h30, 5h30 e 7h30. E teve um domingo que eu cheguei 4h pouca na igreja. E quando eu cheguei, tem um estacionamento do lado da igreja. Eu vi um irmão lá, num sol de 40 graus, o sol estava dando moca. Estava o irmão lá com o filhinho dele, preparando o estacionamento para receber os irmãos. E muitas vezes essas pessoas estão lá servindo, e o marido e a esposa, no caso, e o filho, e a mãe, e o não sei quem, está cultuando, e ele não está cultuando com a família dele, para servir a igreja de Cristo Jesus. E muitos irmãos mal educados chegam lá e não querem botar o carro aonde o irmão está ali treinado para botar a maior quantidade de carros que ele puder. E a pessoa fala, eu não vou botar porque quem sabe sou eu. Eu senti o desejo no coração de atravessar a rua e virei para ele, meu irmão, as pessoas não podem estar vendo que você está aqui 4 horas da tarde, mas eu quero dizer para você que Jesus está vendo. As pessoas podem te tratar mal hoje, podem ser grossas com você, mas eu quero te dizer que Jesus está vendo. Aquele irmão ficou emocionado. Aquele irmão não serve para receber tapinha no ombro, é servir sem ser visto. Porque se eu sirvo para receber um tapinha no ombro, a minha motivação está errada. Meu irmão, ninguém estava vendo que aquele camarada estava lá a partir das 4 horas da tarde no sol de rachar, mas o Senhor está vendo. Eu quero dizer para você, pai, mãe, que você faz coisas para o teu filho, que o teu filho às vezes não valoriza, às vezes ele reclama, às vezes ele não entende, mas eu quero dizer para você que Jesus está vendo o que você está fazendo pelo seu filho. Às vezes você, esposa, faz coisas pelo seu marido, que seu marido não está vendo, mas eu quero dizer que o Senhor está vendo o que você está fazendo. Às vezes você, marido, faz coisas pela sua esposa, que ela não está vendo, mas o Senhor está vendo o que você está fazendo. Continua servindo, que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. É interessante que Jesus, o nosso maior exemplo, o ministério dele foi com toalha e bacia. Jesus lavou os pés dos discípulos. Quem acha que os pés dos discípulos eram feios, levanta a mão. Quem gosta dos seus pés, levanta a mão. Quem não gosta dos seus pés, levanta a mão. Eu não vou perguntar quem tem chulé, porque é falta de educação, então vamos deixar isso para outra oportunidade. Meu irmão, você acha que o pé de Pedro era bonito? Você acha mesmo? Andando na terra, tudo quanto é lado. Os pés dos discípulos, dos apóstolos, provavelmente eram pés rachados. Não tinha podologia naquela época como tem hoje não, meu irmão. Aí Jesus lava os pés de Pedro, que o negou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você anda lavando os pés das pessoas que falam mal de você? Lavar os pés de gente boa é mole. E as pessoas que te perseguem, você anda lavando os pés dela? Jesus lavou os pés de Judas, o traidor. E Jesus já sabia o que ia acontecer, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Meu irmão, minha irmã, quando as pessoas te traem, você tem o hábito de lavar os pés delas? Lavar os pés de pessoas boas e fáceis é mole. Jesus lavou os pés de Tomé, o incrédulo.
Quando alguém se levanta contra você, você tem o hábito de lavar os pés dessas pessoas? Jesus lavou os pés de pessoas difíceis. Eu tive uma experiência ano passado, muito forte. E essa experiência é só o Evangelho que faz na nossa vida, meu irmão. Lá na nossa igreja nós temos um ministério de dança. Então tem o hip hop para os meninos, tem o balé para as meninas, tem o teatro. Nós usamos as artes para a glória de Deus, amém? E aí nós fomos ministrar numa escola. A diretora da escola é da nossa igreja. E nós tínhamos ido numa escola e ela falou: pastor, vocês pregam nas escolas? Eu prego, a gente prega onde você quiser. E ela falou: eu queria que vocês fossem lá na escola. Aí eu falei: mas você quer que a gente leve o quê? Ela: leva o teatro, leva o balé, leva o hip hop, leva o que você quiser e o senhor prega. Eu falei: mas eu vou poder pregar mesmo, a vera, assim, falar de Jesus, fazer apelo, ou só vou poder falar palavras bonitas? Ela: não, você vai poder pregar de verdade. Eu sou a diretora da escola, se der algum problema, eu garanto. Eu falei: melhor ainda. Nós marcamos para chegar na escola 2h30, e nós combinamos com o pessoal para a gente pegar os adolescentes e os jovens 2h da tarde. Não sei o que aconteceu, tem uma menina nossa lá, que o pai dela não é crente, e ele é um pouco difícil, bem difícil para falar a verdade. E aí a diretora da escola me liga: pastor William, você está bem? Eu falei: estou ótimo, estou indo para a igreja pegar o pessoal, estou indo. Pastor, tem um homem aqui fazendo um escândalo na porta da escola. Falei: quem é? Não, é um pai de uma jovem que falou que combinou uma hora, vocês não chegaram na hora. Falei: não, mas a gente não combinou esse horário. Quando eu cheguei lá, o pai dela estava soltando fogo pelo nariz. Eu cheguei: boa tarde, a paz, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós fomos ministrar, o pessoal ministrou, foi uma bênção. A filha dele, por exemplo, estava ministrando. E aí, quando acabou tudo, ele veio igual um bicho. Mas pensa no ambiente que estava uma presença de Deus. Um monte de adolescentes se converteram, um monte de gente chorando, a diretora impactada, a nossa equipe emocionalmente assim, chorando pelo que Deus fez ali. E ele começou a gritar comigo, e ele falou assim: você é um responsável. Boa tarde, meu irmão. Por que eu sou um responsável? Porque você marcou um horário e chegou no outro. Eu falei: não, nós marcamos no horário certo, eu gosto de chegar com antecedência nos lugares e tal. E ele começou a falar mais alto, o negócio foi, e o velho homem foi crescendo, meu irmão. A unção do Popó veio sobre a minha vida. E eu fui ficando nervoso, e ele fazendo a gente passar uma vergonha internacional. Teve uma hora que eu precisei me posicionar, porque senão o negócio ia ficar pior. Eu virei para ele e falei assim: meu irmão, você quer que eu fale com você como pastor ou como homem? Se for como homem, a gente vai conversar de outra maneira, porque o irmão está passando dos limites. Não se fala com ninguém assim, muito menos com um pastor. Vamos começar a conversar agora como homem ou como pastor? Pode escolher. Aí ele baixou o tom. Aí ele falou: eu gostaria de saber com quem eu posso reclamar do irmão. Falei: você pode reclamar com o meu pastor? Pode ir lá na igreja. Ele está lá no gabinete, você bate lá e reclama tudo que você está falando aí. Aí ele me fez uma última pergunta, ele falou assim: a minha filha faz parte desse projeto? Porque ela veio sozinha e todo mundo chegou junto depois. Aí eu falei: meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu a sua filha ministrando? Vi. Foi bonita a ministração? Ele foi. Você prefere que sua filha esteja ministrando aqui ou no baile funk? Você prefere que sua filha esteja com o pessoal da igreja ou usando droga? Aí ele ficou quieto, foi embora. Foi para a igreja, eu cheguei lá na igreja, ele fez um escândalozinho lá. Meu irmão, o tempo passou, a menina pediu perdão, a menina tem 16 anos, ela ficou sem graça. Eu falei: minha irmã, continuo te amando, você é uma bênção, nada vai mudar entre nós, vamos orar pelo seu pai. A mãe dele ficou doente, começamos a orar por ela.
a neta, no caso a filha dele, neta lá, começou a pedir oração, nós começamos a orar. Deus, na sua soberania, Deus sabe o que faz. Deus achou melhor tomar a mãe dele para si. Ela era cristã, ela estava com enfermidade, ela não foi curada. E aí, a filha me chamou para ir no sepultamento. Quando eu fui no sepultamento, meu irmão, eu fiquei pensando assim, antes, no caminho eu fiquei pensando assim, se fosse o William Menezes, eu nunca ia nesse sepultamento. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Como não é sobre o William, é sobre Jesus. Eu cheguei no sepultamento disposto a servir aquele homem difícil. Eu já cheguei lá, meu irmão, na direção dele, botei a mão no peito dele e falei assim, que Deus conforte o seu coração. Nós oramos pela sua mãezinha, mas Deus, na sua soberania, entendeu que era melhor levar ela para o céu. Eu quero dizer que nós amamos o Senhor. No caso ele, não é o Senhor Jesus não, ele, olhando no olho dele, nós amamos o Senhor. Nós oramos pela sua vida, nós cremos que Deus tem um plano na sua vida, nós cremos que o Senhor e a sua casa vão servir lá na nossa igreja. A sua filha é sensacional, ela é uma querida, o lugar dela é conosco, na presença de Deus. Aquele homem difícil, brutamonte, começou a chorar, meu irmão. Eu dei uma palavra no sepultamento, dei um abraço nele, que só Jesus faz a gente fazer essas coisas. Hoje ele com a gente é outra pessoa. Irmãos, não é para minha glória, porque o William queria matar ele. Mas o Evangelho muda a nossa vida e nos faz servir até as pessoas difíceis. Uma terceira lição, para que tenhamos uma vida sem atalhos: obedeça, mesmo quando você for humilhado. No versículo 8 vai dizer: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa cultura é uma, a cultura do Evangelho é outra. A cultura do Evangelho é completamente contra a nossa cultura carnal. Elas são coisas opostas. Você olha a dinâmica do reino de Deus, tudo é diferente. O maior é menor, o menor é maior, o primeiro é último, o último é o primeiro. Quem se exalta é humilhado, quem se humilha é exaltado. Deixa eu falar um negócio para os irmãos. Continue obedecendo ao Senhor, mesmo quando você for humilhado. Eu quero falar para os jovens e para os adolescentes: deixa o pessoal ficar te zoando na escola, deixa o pessoal ficar te zoando porque você é virgem, deixa o pessoal ficar te zoando porque você não sai beijando todo mundo, porque a sua boca é santa, amém? Deixa o pessoal ficar te chamando disso, daquilo outro, deixa. Faz um teste, faz o seguinte, faz um experimento de 10 anos para frente. Então quem tem 15, fica firme com Jesus e veja como que vai estar a sua vida quando você estiver com 25 anos. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, o tio Silas, professor de EBD, ele falou assim: como é que vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Eu falei: meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso, isso é muito profundo. Aí eu pensei, daqui a 10 anos eu vou estar com 27 anos. Com 27 anos eu estava casado com essa linda mulher. Eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral. Minha vida estava toda direitinha. E os amigos ficavam me zoando. Eu tenho um amigo que ele tem 4 filhos. Ser filho é uma bênção, mas ele tem um filho com cada mulher diferente. Uma vez ele chegou para mim e falou assim: William, eu não estou aguentando, eu recebo o meu salário, são 4 pensões que eu tenho que pagar. Meu irmão, eu não pago pensão para ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, na época da escola, tinha um garoto lá na escola, que ele era o bambambam da escola, entre aspas. Ele era o cara, ele era o pegador, ele era o brabo.
Eu ficava olhando aquilo, e a gente crente é sempre colocado como bobo, né? Ninguém fala nada bom da gente, só menospreza, só fala que se a gente rir é pecado, a gente não pode fazer nada. Penso que a nossa vida é chata, né, meu irmão? Ser crente é a melhor coisa do mundo, amém ou não amém? Mas eu lembro daquele bonitão lá, o cara da escola. O tempo passou, meu irmão, encontrei ele na rua assim. Nada contra, se você se identificar no que eu vou falar agora, não é nada contra você, eu só estou contando um fato, amém? Meu irmão, eu encontrei o Bambambam lá, pastor, o brabo da escola, todo mundo ficava em volta dele, ele era o cara. Encontrei com ele, eu fui olhando e falei, não é possível, não é a mesma pessoa. Meu irmão, ele estava com a barriga de chope enorme. O camarada tinha um tupete sensacional. O tupete caiu, meu irmão. Não tinha mais nada. O bicho era bonito, agora estava feio que dói. Quando eu fui andando na direção dele, Deus me deu humildade. Porque deu vontade de falar assim, quem te viu, quem te vê, hein, varão? Tu tá um cacareco, hein? Quero ver agora, tu não tirava onda. Meu irmão, se você pegar uma foto minha, há 10 anos atrás, eu sou a mesma pessoa. Eu não mudei nada fisicamente falando. Eu tenho 34 anos. O pessoal falava assim, quando você casar, você vai engordar. Estou esperando até agora. Até o momento, nada. Eu quero falar para você o seguinte, adolescente, jovem, faz o teste de 10 anos. Continua caminhando com Jesus direitinho para você ver como é que vai estar a sua vida. E você vai ver que o pessoal que te zoa, que te humilha, que zomba de você, lá na frente vai te pedir oração. Eu lembro, quando eu me converti, e eu comecei a mudar as minhas amizades. Porque não dava para andar com as amizades antigamente, não. E o pessoal começou a me zoar. Tu virou crente? Eu falei, virei. Tu está muito na igreja, daqui a pouco tu vai virar pastor. Eu falei, rapaz, é até um pensamento. Ia ser uma benção se eu virasse pastor. A galera que me humilhava, hoje todo mundo pede oração. Todo mundo fala assim, meu Deus, olha o que Deus fez na sua vida. Continue obedecendo, mesmo sendo humilhado. Jesus foi humilhado. Passou no Calvário, foi na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está. E Ele vai voltar glorificado, meu irmão. Antes da honra, às vezes vem a humilhação. É porque a gente quer trocar as coisas. Uma quarta lição para quem quer viver uma vida sem atalhos, obedeça e entenda que a obediência antecede a honra. Jesus primeiro obedeceu. Vai dizer no versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. A expressão, o nome de Jesus aqui, aparece 3 vezes no texto. E nome tem a ver com identidade, nós já falamos isso pela manhã. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E quando nós obedecemos o nome de Jesus, a obediência antecede a honra. O nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é precioso. Eu decidi, na minha adolescência, viver por um nome. O nome que é sobre todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí eu pesquisei algumas coisas, alguns nomes que Jesus é chamado na Bíblia. Ele é advogado, autor da salvação, bom pastor, o braço do Senhor, cabeça da igreja, o consolador de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o eleito de Deus. Ele é o Emanuel. Ele é o eu sou. Ele é o Filho amado. Ele é o Filho da justiça. Ele é o Filho de Davi. Ele é o Filho de Deus, Ele é Filho do Altíssimo, Ele é homem de dores, Ele é a imagem de Deus, Ele é Nazareno, Ele é juiz de Israel, Ele é o justo, Ele é o leão da tribo de Judá,
Ele é legislador, libertador, luz do mundo, mediador, mensageiro da aliança. Ele é o Messias, Ele é o pão da vida, Ele é poderoso, Ele é porta, Ele é o primeiro, é o último, é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi. Ele é rei, rei das nações, rei dos judeus, rei dos reis, rei dos séculos. Ele é renovo, Ele é ressurreição e vida, Ele é rocha, Ele é salvador, Ele é santo, Ele é servo, Ele é semente da mulher, Ele é Senhor da glória, Ele é Senhor dos senhores, Ele é sol nascente, Ele é sumo sacerdote, Ele é supremo pastor. Ele é, em Hebreus vai dizer que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o poder de Deus. Ele é maravilhoso, Ele é a luz dos homens, Ele é o autor da vida, Ele é o sol da justiça, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, Ele é o alfa e o ômega, é autor da salvação. Ele é poderoso em palavras e em obras. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele é maior que Salomão, Ele é maior que Jonas, Ele é maior que o templo. Ele foi ao inferno declarar a sua vitória. Ele é aquele que tem a chave de todas as portas. O que Ele abre, ninguém fecha. O que Ele fecha, ninguém abre. Ele é filho de José, Ele é carpinteiro, Ele é tudo em todos. Ele é pedra viva, Ele é o ápice da graça de Deus. Ele é rico em amor, rico em misericórdia. Ele é sem pecado. Ele venceu o último dos inimigos, que é a morte. Ele, morrendo, matou a morte. Ele é Jesus, o maior de todos. Meu irmão, viva por um nome, viva pelo nome de Jesus. Penúltimo lugar, para a gente viver uma vida sem atalhos, a gente precisa viver o nosso propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e vai dizer assim: para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe qual é o nosso propósito? O nosso propósito é levar o nome de Jesus para todas as pessoas possíveis. Primeiro, eu dobro o meu joelho. E depois que eu dobro o meu joelho, eu ensino, eu prego para que outras pessoas venham dobrar os joelhos para Cristo Jesus. Aqui nesse momento, Paulo está usando a palavra Kyrios, que significa Senhor. E ele está querendo dizer que o Senhor Jesus é muito maior do que o imperador romano. Ele está querendo dizer que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar para a honra e glória do Senhor Jesus através do nome de Jesus. Uns vão dobrar o joelho para adoração, reverência, para ir para o céu. Outros vão dobrar os seus joelhos por condenação, porque não quiseram se dobrar antes de Jesus. E aí o evangelho é amor mesmo. Mas o evangelho também é justiça. E a Bíblia vai dizer que Deus não poupou nem o seu próprio filho. O nosso propósito é levar o nome de Jesus para várias pessoas. Quero, antes de ir para o último lugar, te contar uma experiência. Lá em Rodilândia, nós tínhamos uma brincadeira lá que era caçar grilo. Então, eu tinha uma garrafa de 2 litros, com mais da metade com grilos mortos. Eu era o campeão dos grilos lá de Rodilândia. E a gente ia para o meio do mato e começava a caçar grilo. E a gente pegava o grilo, botava dentro da garrafa, fechava a tampa e ficava esperando o grilo morrer. Ainda bem que eu me converti, né, irmãos? Amém. Que brincadeira doida, eu sei, mas lá era roça, não tinha muita coisa para fazer, então vamos matar grilo. Dessa brincadeira, um dia, Deus me deu uma experiência. Eu era um colecionador de grilos. O diabo é um colecionador de propósitos. O diabo quer pegar a sua vida, o seu chamado, o seu propósito, o seu dom, o seu talento, e ele quer colocar numa garrafa de 2 litros do inferno, fechar a tampa e esperar a sua morte. Mas o nome de Jesus, no álbum do inferno, vai faltar a nossa figurinha, porque nós somos colecionados pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso propósito
é ganhar mais pessoas para Jesus e levar o seu nome até que ele venha. E eu quero ir para o último lugar. Para a gente viver uma vida sem atalhos, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Eu não sei se o irmão percebeu, mas eu pulei o versículo 5, que vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versões antigas dizem que habita em vós o mesmo sentimento que habitava em Cristo Jesus. Quando nós vivemos uma vida sem atalhos, as pessoas olham para nós e veem Jesus em nós. Não é sobre o meu nome, não é sobre o seu nome, é sobre Jesus. Uma vez eu fui pregar numa conferência, e aí colocaram o meu nome errado. Eu não tenho crise nenhuma com isso. Colocaram Willian. Meu nome é William. Eu não tenho crise porque até minha mãe escreve meu nome errado. Então, minha mãe que deu o nome e ela escreve errado até hoje. E eu não tenho crise. A minha esposa fala assim: eu não acredito que a sua própria mãe escreve o seu nome errado. Chega a ser engraçado. Meu irmão, não é sobre nós, é sobre Jesus. As pessoas não têm que conhecer o nosso nome, elas têm que conhecer Cristo através da nossa vida. A pessoa tem que olhar para você na sua empresa e falar assim: esse irmão é diferente, essa irmã é diferente. Nós estávamos num congresso e o pastor Ademar de Campos estava ministrando, e todo mundo pensou que ele ia cantar: quão grande é o Senhor e tal, queremos o teu nome engrandecer, a coisa toda. E todo mundo esperando: é grande é o Senhor, vamos cantar e tal. Ele foi para pregar, ele não foi para cantar. E quando acabou a palavra dele, ele disse que um dia ele estava ministrando numa igreja. Quando acabou o culto, uma mãe veio com um filho e falou assim: pastor Ademar, o meu filho quer tirar uma foto com o senhor. Ele: claro, pode tirar uma foto, claro, estamos aqui e tal. Aí ela virou para ele e falou: não, pastor, deixa eu te explicar. Enquanto o senhor estava pregando, o meu filho virou para mim e falou assim: mamãe, ele é Jesus. E ele falou: mamãe, no final do culto, eu preciso tirar foto com Jesus. Aí a mãe olhou no olho dele e disse assim: pastor, o meu filho viu Jesus na sua vida. Meu irmão, quando a gente partir daqui, ou Jesus voltar antes, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida, não é as pessoas falarem como é o nosso currículo. Estude bastante, meu irmão, dê o seu melhor, porque isso é bênção. Não é as pessoas falarem das nossas posses, não é as pessoas falarem do nosso carro, ou dos lugares que nós já viajamos, e viajar é uma benção. Mas a melhor coisa que pode acontecer é alguém chegar no dia do seu sepultamento e falar assim: essa pessoa era parecida com Jesus, esse homem era um homem de Deus, essa mulher era uma mulher de Deus. Eu queria convidar o louvor, nós vamos ministrar uma música e depois nós vamos encerrar orando. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa
salvação. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vamos ficar mais uma vez de pé, cantarmos sobre esse imenso amor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação.
meu irmão, minha irmã, sabe qual é o nosso objetivo de vida? Sabe para que Deus te salvou? Sabe para que Jesus morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar? Para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser cheio de Deus, independente da sua idade, porque a igreja ela é composta de várias pessoas de diversas idades, e o Senhor deseja que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença dEle, para marcar a sua geração. Qual é o nosso propósito, pastor? O nosso propósito é ser cheio de Deus e marcar vidas. E quando a gente é marcado por Deus, a gente vai até Deus. Deus marca a minha vida, e aí eu marco pessoas. E aí eu vou andando, eu marco pessoas. E eu vou andando, eu marco pessoas. E eu vou andando, e eu marco pessoas. Só que não é sobre nós, não é na nossa força. Nós precisamos voltar e se encher mais de Deus. E quando eu me encho mais de Deus, eu toco em vidas. Eu sou marcado para marcar. Só que quando a gente tem mais fome e sede do Senhor, ser marcado só é pouco. Andar com a água na canela só é pouco. Na cintura é pouco. Nós queremos mais. Nós somos completamente marcados. Nós somos cheios. E eu quero fazer um apelo para a igreja. Queria pedir para a igreja abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que quer marcar a sua geração. Pastor, eu fiquei muito impactado quando o vice-presidente da igreja disse que a igreja quer comunicar com a nova geração. Parabéns. Parabéns. Se você quer ser usado por Deus para marcar a sua geração, pastor, eu quero abençoar vidas, eu quero tocar vidas. Eu quero pedir para você sair do seu lugar agora, no nome de Jesus, que nós vamos orar. Pode sair agora, por favor, no nome de Jesus. Pastor, eu quero. Não importa, pastor, eu tenho 60 anos, Deus quer te usar para fazer muita coisa ainda. Pode sair do seu lugar, já tem adolescentes, jovens saindo. Pastor, eu estou na galeria, não importa, desce no nome de Jesus. Eu quero marcar essa geração. Eu quero ser impactado para impactar. Meu irmão, Deus quer fazer coisas grandiosas nessa igreja. Essa igreja é uma igreja relevante, mas Deus ainda tem mais nessa igreja. Deus quer fazer coisas ainda maiores. Se você quer marcar a sua geração, se você quer usar o seu fôlego de vida para abençoar pessoas, saia do seu lugar agora no nome de Jesus. Independente da sua idade, independente da sua até saúde. Pastor, mas eu às vezes não tenho saúde para trabalhar. Deus quer te usar. Deus usa pessoas disponíveis. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. O Senhor quer usar a nossa vida para marcar essa geração. Somos marcados para marcar. Somos marcados para impactar. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te marcar com o sangue dele, para que você marque outras pessoas. Eu quero me virar para os jovens e adolescentes. E eu quero fazer um último apelo para vocês. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um voto de nunca mais me afastar da presença dele. Nunca mais, nunca mais. Vão te oferecer bebida, vão te oferecer drogas, vão te oferecer um monte de coisa. Mas deixa eu falar um negócio para você no nome de Jesus. Não troque propósito por propostas. O teu propósito é maior que as propostas. Você é marcado para marcar. E eu queria desafiar você, jovem adolescente, a fazer esse voto com Deus. A fazer um voto de nunca mais se afastar. Que o seu último suspiro seja para a glória de Deus. Eu falei para Deus: Senhor, quando eu fosse morrer, quando eu for morrer, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de dar o último suspiro e fazer assim, ó, é para o Senhor, Jesus. E eu partir e encontrar com o Senhor na glória. Então você, adolescente jovem, que quer fazer esse voto com Deus, não é comigo, eu quero te desafiar a você se ajoelhar agora no nome de Jesus, que eu quero orar por você. Pastor, a minha vida eu quero fazer esse voto
de nunca mais me afastar. Eu sou de Jesus para sempre. Queria pedir para a igreja estender as suas mãos, que nós vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós sejamos impactados para impactar. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que quer marcar a sua geração. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, que esses adolescentes e jovens sejam cheios da tua presença. Senhor, o diabo perdeu esses. Eles estão blindados pelo sangue de Jesus. Eles são teus. Aqui é o lugar deles. Essa igreja é uma plataforma de lançamento para lançar a próxima geração. E eu quero pedir, Senhor, que esses irmãos estão fazendo um voto de nunca mais se afastar da tua presença. Eles contemplem a tua presença para sempre na sua história. Que eles vão para a tua glória. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse final de semana. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo pastor, sua família. Que essa igreja venha viver os seus melhores anos. Nós somos gratos pelo que já vivemos, mas o Senhor quer fazer coisas novas. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém.